Bom dia, gente. Bom dia. Todo mundo bem? É sempre uma felicidade estar aqui, é muito bom. E hoje nós iremos falar sobre bem-aventurados os pobres de espírito. E como eu gosto de sempre frisar no início dos meus estudos, é um estudo. A diferença de uma palestra para um estudo, rapidamente falando, a palestra alguém vai chegar, vai expor o tema, as pessoas vão receber esse tema, levar para casa e vão refletir em casa. São propósitos diferentes. O estudo, a gente, como cada um de nós tem um ponto de vista, cada um de nós tem uma vivência, cada um de nós é um espírito único, a gente pode contribuir com o conhecimento que está sendo construído naquele momento. E isso faz muita diferença, porque quem vem dar o estudo também sai cheio de coisa boa quando vocês estão, de cada um de vocês, para a gente poder pensar. Porque nem sempre a gente vai ter condição de pensar em tudo, porque nós não temos todos os pontos de vista. Então, hoje nós vamos falar sobre bem-aventurados pobres de espírito. E aí, eu gosto muito de fazer entender um pouco, a gente poder harmonizar o nosso entendimento sobre as palavras que a gente fala, sobre os conceitos que a gente tem das coisas. E aí eu vou separar, para a gente poder entender separadamente cada parte dessa sentença. Bem-aventurados pobres de espírito. Então, o que é... Vou começar pelo bem-aventurado, mas a gente vai começar pelo aventurado. O que é aventurado? O que é um aventurado? Hã? Vivido. É um vivido. Interessante. Alguém que se arrisca. Legal. Mas o quê? O que vocês têm de percepção? Que se lança, que se projeta, que vai em direção a algo. E aí é legal porque na hora de pensar em aventurado, a gente separou em duas formas de olhar para isso. A primeira um aventurado é que se aventura. Então, a gente precisa entender o que é aventura. A aventura é de fato, se lançar, se dispor a ir a algo incerto. E aí é legal porque a gente começa a entender um pouco como a vida é uma aventura. Por mais que a gente planeje, por mais que a gente se disponha a fazer algo, toda escolha que nós fazemos, não temos certeza do que vai acontecer em seguida. Então, bem-aventurado, aventurado é aquele que se lança à aventura. Então pode-se dizer que o aventurado tem muita fé? Pode-se dizer... Aí a gente vai ter que entrar no bem, né, para poder entrar nesse entendimento. Porque o aventurado é o que se lança. Nem sempre quem se lança da mesma forma. Então, mas aventurado é quem vive. Olha que legal. Porque a nossa vida, ela é várias escolhas incertas da consequência daquilo do que vai vir. Então, como a gente vai fazendo escolha a cada segundo, a cada momento, a gente está sempre numa nova aventura. E aí, às vezes, obviamente que tem coisas que não são uma aventura porque a gente já viveu aquele ciclo ali de escolhas de vivência, né? A gente está acostumado a criar uma rotina e a gente quer que aquela rotina seja sempre a mesma, está esperando que não seja uma aventura. Mas por mais que a gente tente prever ou premeditar as coisas, a nossa vida, viver é uma aventura, no sentido de estamos sempre nos lançando a algo que de fato não é certo. Porcentagem de ser a mesma coisa todo dia, uma porcentagem grande, mas você tem certeza que amanhã você vai acordar e tomar seu café? A gente não sabe o que vai acontecer daqui a segundos. Então, é legal a gente colocar nessa perspectiva do aventurado. Então, pode-se dizer que todo espírito é um aventurado, toda pessoa é um aventurado. Então, todo mundo é aventurado. Olha que legal. Mas aí, ele tem uma característica nele, né? Então, ele define essa característica. Mas antes de ir para essa característica, eu queria contar uma história. Tá no Boa Nova, três pessoas chegam para o Mateus, o Levi, e fala que gostaria de contribuir com o reino de Deus que Jesus estava pregando. E o Levi olha para aqueles três e reconhece nos três pessoas que não são capazes de fazer aquilo. Vira para eles e fala assim, olha, o reino dos céus é para todo mundo, acolhe a todos. Mas, Áquila, você, aleijado como é, o que você pode contribuir com o reino de Deus? Pafos, você que foi expulso da sua casa, com o que você pode contribuir com o reino de Deus? Então, ele fala com todos aqueles três e vai citando características deles que, materialmente ou socialmente falando ali,
não caracterizavam pessoas com possibilidade de auxiliar o reino de Jesus na Terra. Então ele fala assim, ó, nós aceitamos todos, mas vocês não têm condição de trabalhar. Então, Levi, essa é a primeira parte da história, e aí a gente vai entender a ligação disso mais pra frente. Então, voltando, agora entendendo um pouco sobre o que é o bem-aventurado. E aí, o que é o bem? Porque a gente já viu o que é aventurado. Agora, nós temos que entender o bem. O que é o bem? Boas intenções. Boas intenções. Boas intenções pode ser. Mas eu tenho o ditado, né, de boas intenções o inferno tá cheio. O umbral tá cheio. O umbral tá cheio. Mas, definir o que é o bem. Bem, o que é o bem? Fazer algo de bom? Fazer algo de bom. É difícil, né? Fica meio complicado definir o bem, né? Cada um tem um ponto de vista do que é o bem. O bem nesse conceito e nesse contexto é o preparado, não? Não, o bem ele está determinando uma característica daquele aventurado. Algo aventurado. Mas a gente tem que entender o que é o bem. Porque para a gente entender que é uma característica, então a gente tem que entender que aquela pessoa que se lança à aventura, que vai ao incerto, ela tem aquilo com ela. Tem aquele... É um alinhamento com a verdade e com a justiça. Um alinhamento com a verdade e com a justiça. Que verdade. Verdade divina. Que justiça. Divina também. É legal porque nós vamos ter várias interpretações, várias formas de enxergar isso. E o Sanzio, o André Luiz andando com o Sanzio uma vez, ele pergunta para o Sanzio de uma forma bem simples assim, o que é o mal, o que é o bem? Eles estavam trabalhando, obviamente, e ele pergunta para o Sanzio, muito curioso o André Luiz, às vezes o André Luiz faz perguntas que a gente faz, né? Que a gente gostaria de fazer. Você está lendo um livro lá, você fala assim, cara, eu queria muito saber isso, aí de repente o André Luiz faz a pergunta no parágrafo seguinte. E aí ele pergunta para o Sanzio, Sanzio, o que é o bem e o que é o mal? E aí o Sanzio fala assim, ó, vamos fugir, nós vamos sair do labirinto da filosofia. Porque eu poderia muito bem entrar em várias linhas filosóficas e, através do raciocínio, através da compreensão daquela linha filosófica, definir o que é o bem e o que é o mal. E eu conseguiria cair na contradição dessas mesmas linhas, aplicando outros pensamentos. Então, às vezes é difícil a gente conceber o que é o bem e o que é o mal. E aí ele falou, o bem é justiça, segurança, saúde, justiça, segurança, saúde e progresso para todos. Definiu bem. Então, o bem é segurança, justiça, progresso, saúde para todos. Todos. E no parágrafo seguinte ele traz para a gente a ideia, ele fala assim, parágrafo seguinte, não, no mesmo raciocínio ele fala assim, o mal é a triste vocação do bem dirigida a alguns. Então, quando eu faço algo visando alguns, não todos, eu posso estar praticando o mal. Exemplo rápido, alguém tirou o dinheiro de uma creche para poder aumentar o espaço da própria casa. Então, se tirou o dinheiro de uma creche, que era para poder amparar crianças, e para poder ter um carro melhor, para poder ter um local maior, para poder dar conforto a mais para a família, a pessoa pode de fato acreditar que está fazendo bem. Pode de fato acreditar. Por mais que a gente olhe e perceba de fora, né? Que aquilo ali está sendo mal para alguém. Está causando falta, está causando dano, dor. Então, na nossa conversa que a gente teve para trás aqui, a gente definiu quais são os passos ali de sofrimento, dor e aflição. E só estou pegando o conceito para a gente poder voltar com ele aqui. Então, dor é quando alguém causa dano. Quando o dano é causado, ele gera dor. Então, se eu causo dor, eu estou fazendo mal. Então, a gente tem que prestar atenção. E o bem-aventurado é esse cara que tem essa capacidade de se propor no bem, executar o bem. Então, as intenções de aventura dele são boas. Nesse exemplo, fora da filosofia, Aham. uma questão moral, por exemplo, essas doações que são enviadas, por exemplo, agora no Rio Grande do Sul, Sim. que as pessoas enviam coisas rasgadas, Uhum. peças velhas, isso entra no conceito que você está favorecendo, mas não está dando o seu melhor, né? Sim. Entendeu mais ou menos? Não, eu entendi. Isso é ser radical bem? Ou... É uma pergunta, né? É praticar o bem ou não? Mas aí é legal porque encaixa de um jeito muito, muito interessante com uma palestra que a gente estava fazendo ontem, que a gente estava falando sobre os dois filhos, a gente estava falando sobre o melindre
E quando alguém se propõe a fazer algo, na parábola você tem os servos e tem os filhos. Aí eu vou diferenciar aqui para a gente poder entender qual que é a diferença do servo e do filho. O servo, ele é aquele que faz o trabalho para ser pago. Quando eu faço alguma coisa para ser visto, independente. Às vezes a gente não faz o trabalho mal feito e vai receber o salário no fim do mês do mesmo jeito. Trabalho mal feito. A gente fez com a máximo de vontade que a gente teve ali. Falar, tá bom, vai, passou, deu certo, funcionou. Esse é o servo. É o que faz para ser pago. Então, isso faz muito sentido com todas as outras passagens. Vai no publicano e no publicano e no pecador. Publicano se fazendo a prece em voz alta para poder ser reconhecidamente um filho de Deus. E você vê o pecador fazendo uma prece intimista, dando valor àquela experiência de contato com Deus. Então, o publicano ali está sendo como um servo. O sacerdote está sendo como um servo. Por quê? Ele quer ser reconhecido por aquilo. As pessoas que dão algumas roupas rasgadas ou coisa parecida, às vezes só querem acalmar ter a paz de espírito de estar contribuindo com algo. Então ela já está sendo paga por aquilo. Não significa que a intenção dela é de que as pessoas vistam roupas ruins. A intenção dela é que eu estou dando o que eu tenho. Mas é o bem, de fato? Você olha de um ponto geral, ela já está sendo paga. Já está sendo paga por aquilo. Já acalmou o coração dela. Já satisfez aquela dificuldade que ela estava tendo de conseguir falar assim, estou vendo essa tristeza e estou fazendo nada. Então eu preciso fazer algo para poder acalmar meu coração. Fez algo. Eu preciso fazer algo porque vou ser pago no final do meu mês. Então eu faço o meu básico ali, o que deu para fazer. Às vezes eu não tenho a gentileza ou a observação de fazer algo mais prestativo. E aí é a diferença do filho. O servo é quem faz para ser pago e o filho é quem faz porque entende que a ação dele gera o bem para casa. Ele contribui com todas as pessoas dali. Então, quando ele está fazendo, ele se reconhece no trabalho do pai. Então ele se reconhece que nas ações que ele está fazendo bem, ele não está fazendo bem para ele está contribuindo para todo mundo. Então as pequenas ações, os pequenos detalhes, as pequenas coisas, ele está contribuindo com todo mundo. Às vezes é um bom dia que ele dá para uma pessoa que estava começando a ficar mal-humorada ali e aquele bom dia muda a perspectiva dela. E mudando a perspectiva dela, ele muda o contato que ela vai ter com todas as outras pessoas que vão ter contato com ela. E olha que legal. Então, o bem-aventurado, aí voltando para o ponto, o bem-aventurado é aquele que se dispõe a fazer escolhas, mesmo sem ter certeza, que vão buscar o bem. Que vão encontrar o bem. E aí, o bem-aventurado já tem ciência, ele já tem essa característica. Não é só busca, ele já é. Então, característica de filho. Ele já tem característica de filho. Mas tem um outro, na mesma passagem do Sermão do Monte, tem aqueles que são chamados filhos de Deus. Aí tem uma explicação nas características daquele ali. Mas hoje nós estamos falando dos pobres de espírito. E nos pobres de espírito, eles falam que vai herdar a terra. Não vai herdar a terra? Vai ter o reino dos céus. Troquei os classificadores. Eles terão o reino dos céus, né? Então, vamos voltar para a primeira parte, que é bem-aventurados. Então, o bem-aventurado é aquele que tem a característica que vai ser determinada na próxima fala, né? Bem-aventurados, pobres de espírito. E aí, a gente precisa entender, eu gosto de separar as palavras porque a gente precisa entender o que é um pobre de espírito. Porque na nossa cabeça é contra-intuitivo você pensar um pobre de espírito. Normalmente, na sociedade, quando alguém está fazendo algo que não é legal, você se pobre de espírito demais. Pobre de espírito demais. Fica um pouco confuso nesse sentido, né? Mas tem algumas coisas que são contrassenso. E Jesus em certo momento, ele era o contrassenso do costume. Ele vai conversar com uma samaritana num poço. É uma sociedade que o homem não pode conversar com a mulher sozinho. E os samaritanos eram à beira da sociedade porque eles acreditavam em outros deuses. Porque eles tinham um sincretismo, eles tinham pegado conhecimento de outras populações e colocado dentro da religião deles. E isso era mal visto. Porque não se teria uma pureza de pensamento. E aí ele vai conversar com essa mulher na beira de um poço e ela reconhece nele o Messias. Coisa que aqueles que estavam com a religião ali
seguindo a finca e lendo, relendo, fazendo, não tiveram a percepção, a capacidade de enxergar. Então, é legal que é um contrassenso porque a população toda ficou, como assim você está conversando com uma mulher sozinha, Jesus? Como assim você está falando com uma samaritana? Então, ele traz pra gente formas da gente poder refletir sobre as regras ou as concepções que a gente tem da nossa vida, das coisas que acontecem ao nosso redor. E aí, na hora que a gente fala pobre de espírito, traz esse contrassenso. Mas vamos separar pra gente entender. O que é um pobre? Que sofre algum tipo de privação. Só privação, desprovido. E aí, o que é um pobre? Não tem recurso. Não tem recurso. E isso é fácil de a gente conseguir definir, porque a gente se sente pobre muitas vezes. A gente sente falta, sente necessidade, a gente sente que não temos recurso suficiente. Às vezes tem, às vezes tem, mas não percebe. Não percebe. Mas é legal pra gente poder pensar. Então, é alguém que sente falta, desprovido de algo. Então, pobre, ele traz a seguinte palavra, é espírito. O que é espírito? E aí, o que é um espírito? É um princípio inteligente. Princípio, é maravilhoso. Tá na Allan Kardec, o princípio inteligente. a gente Exatamente. tem aqui. Exatamente. E você vê que é coerente. É coerente o que ele traz com o que está no Evangelho. Quando ele fala pobre de espírito, aí você fala assim, princípio inteligente. É o princípio inteligente. Aí você fala assim, mas nós não estamos trabalhando para ser cheio de espírito? A gente não está vivendo para poder ser inteligente? A gente não está vivendo para ser virtuoso? Não está querendo evoluir? Essa não é a nossa busca? E como que ele fala que bem-aventurados são os pobres de espírito? Como? E aí é que vem o ponto. Então, é desprovido de inteligência. Você fala assim, Espiritual. mas peraí, desprovido de inteligência? Por que ele é bem-aventurado se ele é desprovido de inteligência? E aí eu gosto muito de uma fala do Paulo, em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 22. Ele fala que ele traz pra gente a ideia de que a grandeza de Deus se dá nas fraquezas. Aí você fala, como assim se dá nas fraquezas? Ele fala que quando ele foi fraco, ele é forte. Mas como assim, quando ele é fraco, ele é forte? É um contrassenso também, quando a gente olha, como que alguém fala que quando fui fraco, aí sim, sou forte. Então, ele traz pra gente um outro olhar sobre isso. Ele faz com que a gente pare e observe e fale assim, tá, o que quer dizer com isso? E aí a gente vai entender o pobre de espírito quando entende o que o Paulo quer dizer. O pobre de espírito, ele traz pra gente a ideia de que é a percepção, a capacidade que a gente tem de observar que nunca seremos Deus. Não é inteligência? Qual que é a definição de Deus no livro dos Espíritos? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, a gente não vai chegar a ser Deus. Olha que bonito. É bonito porque a gente percebe que vai sempre faltar algo. Que a gente vai ter outras pessoas, outras inteligências para complementar. Então, Se a gente percebe que está faltando algo, a gente vai o quê? Buscar. a gente vai buscar. Exatamente. Mas é uma busca que nunca vai findar, né? Nunca vai fechar. Aí quando ele fala que quando fui fraco, aí sim foi forte, é a percepção que ele tem de que então eu entendi que eu ainda preciso aprender. Então eu entendi que é na fraqueza que eu me aprimoro. Então eu entendi que eu não sou completo. Eu preciso de outras pessoas, de outros espíritos, de outras inteligências para me auxiliar. E no Consolador, perguntam para o Emmanuel, falam assim, o que quis dizer com o pobre de espírito? Ele falou assim, não tem falado você sobre os heróis da sua época como homens de espírito? São homens completos, são figuras que não têm falhas, são figuras que são perfeitas. E aí, a gente descobre, lendo, que perfeição é relativa.
A gente vai vendo aí histórias de guerreiros, de pessoas que descobriram coisas, fizeram maravilhas no mundo e são colocados em um pedestal de perfeição. Então, se alguém é perfeito, ele não tem nada a melhorar. Então, chamam esses heróis de homens de espírito, olha só. Então, pra gente falta, igual falta pra todo mundo. Pobre de espírito é aquele que tem a capacidade de enxergar que ainda falta inteligência, ainda falta a capacidade de julgar e de determinar alguma coisa. E aí, quando falta, a gente busca onde? Onde é a inteligência suprema, né? Quem sabe de tudo. A gente busca em Deus. E aí é por isso que o Paulo fala que é na fraqueza que ele cresce. É quando ele percebe, quando ele tem noção onde ele está na criação. Então imagina Jesus tendo que escutado um jovem rico, bom mestre. E ele fala assim, bom é Deus. E aceitou o mestre. Ele reconheceu o local onde ele estava. Reconheceu o ponto do momento em que ele se encontrava. Mas ele também reconheceu que quem é capaz de julgar e analisar todas as coisas de uma forma completamente justa é Deus. Então ele é o bom. Ele é quem consegue ter a capacidade de conhecer intimamente cada um de seus filhos para determinar a circunstância para esses filhos. Então, bem-aventurados os pobres de espírito. E aí a gente vai cair na capacidade de ser humilde. Humildade é reconhecer onde nós nos encontramos. Jorge, é aí que vem. Eu estava lembrando aqui que eu já vi uma abordagem dessa passagem, falando que bem-aventurados os pobres de espírito no sentido de ego. Mas é. No sentido de ego. Mas essa questão, mas é que é interessante a gente pensar, né? Seria um ego inflado, né? Seria eu acreditar que eu sou mais do que sou. De que os pobres de ego quer dizer os que têm o ego menor. Que tem ele no lugar, né? Ele está no local dele, sim. É isso mesmo. É isso mesmo. Porque a gente vai... Por isso que eu tô falando da perfeição aqui, né? Você reconhecer que você não tem nada a melhorar, é difícil. Chegou num ponto em que você fala assim, tá, já sei tudo do meu trabalho. Não tem nada a melhorar aqui, não. Tá, tudo bem, você não tem a melhorar nos trabalhos, mas o que mais? E aí é que é legal, porque o Paulo fala exatamente o ponto de... Quando eu descobri uma fraqueza, eu descobri que eu posso crescer. Então eu vou ser mais forte daqui a um tempo. Eu vou ser melhor daqui a um tempo. Então, ser pobre de espírito é ter essa capacidade de reconhecer a falta que a gente tem. De reconhecer qual é o nosso tamanho diante de Deus. E reconhecer o nosso tamanho diante de Deus não é nos diminuir. Não é nos colocar abaixo que nós somos. É no local. E aí a gente tem que avaliar não só as nossas fraquezas. A gente precisa, para saber que é uma fraqueza, você precisa ter avaliado, né? Você precisa ter comparado. Falando, olha, tem isso e isso aqui. Tá, eu vi que essa pessoa aqui é muito melhor do que eu nessa coisa aqui. Então, eu ainda tenho a melhorar. Eu tenho que chegar nesse ponto aqui. Então, quando eu olho para Jesus, eu consigo ter uma percepção muito grande em relação às coisas da vida. Como é que Jesus tratou o Judas que traiu ele? Será que a gente chega a tratar de forma parecida quem trai a gente? Então, é uma percepção, né? A gente não trata nem assim Judas, que foi o maior, o que sofreu mais com as ações dele, já perdoou ele. A gente não trata ele assim. Então, é uma percepção de que o Paulo traz pra gente. Aí é contrassenso porque a gente não entendeu que ele cresce na fraqueza. É na fraqueza que ele percebe o caminho, o local onde ele se encontra. E aí, a fala bem-aventurados pobres de espírito, porque eu vou até pegar aqui para não errar a citação. Porque deles é o reino dos céus. Isso aí. Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E aí essa definição de reino do céu fica a nossa incumbência, né? O que é reino do céu? Então, ele fala assim, bem-aventurados, ele coloca a característica daquele bem-aventurado, determina quem é e fala qual é a recompensa. O Sermão do Monte é sempre assim, determina o que acontece e vem com uma recompensa ali, o que está destinado a quem se porta daquela forma. Então, as pessoas que são capazes de avaliar
as suas medidas, as suas capacidades fortes e as suas fraquezas são aquelas que vão ter o reino dos céus. E aí a gente precisa pensar o que é o reino dos céus, né? A gente pensa geralmente no céu, né? A gente está acostumado com é um lugar ali muito bom, a gente vai ter felicidade plena, vai ter conhecimento completo. A gente vai estar num local que a gente... Pra gente que está na Terra, geralmente a gente pensa no lugar onde a gente vai descansar, né? Que não é a realidade. Foi mal de quebrar essa percepção do reino do céu, mas não é isso que vai acontecer. A gente ainda vai trabalhar bastante. Mas a gente já não vai se lamentar pelo trabalho que a gente executa. Jorge, sim. todos nós nascemos pobres de espírito, não é? Todos nós. Ao longo da vida a gente morre um pouquinho menos pobre. A gente... É isso em ponto, assim. Porque ser pobre de espírito é reconhecer fraquezas e fortalezas. Se à medida do tempo a gente vai sendo fortalecido, a gente continua pobre de espírito. E aí que é o ponto. Porque a gente nunca vai ser completo. A gente nunca vai chegar a Deus. Sendo que a gente nunca vai chegar a Deus, eu tenho muita coisa a melhorar. Tenho muita coisa a aprender. E isso chega a ser empolgante, assim, você pensar que, cara, não vai ter momento em que eu vou saber tudo. Em certo ponto da vida, você chega em coisas que você viveu e você fala assim, tá, aprendi tudo sobre essa coisa. Aí você já, tá, tudo bem, então vou passar por outra coisa que eu já aprendi o suficiente disso daqui. Então, saber que a gente vai ter coisas para aumentar, para melhorar, para descobrir, é empolgante, assim, pelo menos pra mim, né? É empolgante. Porque, pensa pra você ver, a gente vive 70, 80 anos aqui, tá chegando aos 100, tá caminhando, 100 anos, e aí você vai conversar com alguém que tem 100 anos, próximo de 100 anos, e a pessoa viveu bastante. Só que aí você pensa que a gente já viveu 4, 5 vidas, 70, 80 anos. Você fala, cara, essa pessoa que chegou aos 100 anos ali, ela já conhece muito. A gente conhece muito, porque a gente já viveu muito. E aí, tem mais coisa para viver. Olha que legal. Então, significa que quando a gente chega num ponto, obviamente que isso também pode ser desanimador, né? Você fala assim, mas tem tanto para caminhar, então vou no meu passo. A música do Erasmo Carlos que fala que antigamente ele achava que ele sabia tudo. Uhum. Depois que ele ficou velho, ele viu que ele é uma criança e não sabe nada. E é muito isso. É muito isso. À medida que a gente vai amadurecendo, vai ficando mais velho, sim, a gente vislumbra muito maiores portas sim, que tem para serem abertas, e cada porta tem N mais uma portas que vão dar a realidades diferentes. Sim. E aí o negócio é assustador mesmo. Sim. É assustador. Tem pontos de se ver, né? É empolgante, mas é assustador. É assustador porque a gente desconhece. A gente queria, às vezes, chegar num limite em que a gente ficasse no nosso conforto ali. Tá, já sei tudo, não preciso mais aprender nada. Tô aqui em volta daquelas mesmas coisas. E aí, eu entendo que com isso tudo, a vida é um recomeço, é constante recomeço. Sim. Então a gente fecha, por exemplo, um ciclo, então você aprendeu aquilo Uhum. depois, você vai abrir outro, ciclo, sim. um recomeço para poder aprender. Então a vida gira em torno disso. Até os astros, eles têm os movimentos que abrem ciclos e fecham ciclos. Tudo na vida é ciclo, é redondo. Tudo tem um início, vai e volta no mesmo ponto. Só que é uma espiral. Subindo, né? Ascendente. Nunca é no mesmo ponto. Nunca é no mesmo ponto. Então, É porque os astros, a Terra também, a gente está numa velocidade que a gente não calcula. a gente não percebe. A gente não calcula a velocidade que a Terra e que o sistema solar, Uhum. o nosso sistema solar, que é uma coisa michuruca na Via Láctea, a gente está numa velocidade que a gente não imagina no espaço. Sim. Não é louco isso? É legal demais a gente perceber isso. E sobre a nossa vida, nosso crescimento durante a vida, a gente tem uma certa inteligência quando nasce, e quando desencarna, a gente espera que a gente tenha mais inteligência com que a gente nasceu. Mas a gente nunca deixa de ser pobre de espírito. Olha que legal. Você já sai com uma inteligência maior do que você entrou. Sim. Mas aí, no momento que você já adquiriu isso,
abre novos campos e te mostra, olha, tem coisa maior aqui. Tem mais falta, tem mais... Isso não se perde. Não se O perde. que foi construído não se perde. Não, ainda lhe falta, é o ponto, né? Ainda falta. É igual uma escada, né? A gente vai por degrau. Sim, sim. Vai aprender. Por degrau. Aí quando a gente chega ali no patamar pronto, acabou a escada, você olha pro lado, não, ainda tem mais um. Ainda tem... Um lance. Um andar. Tem um lance de escada. Tem mais coisas para poder subir. Mas é o que eu acho desafiante. Não, é desafiante. Às vezes, eu falo que às vezes até é desanimador, que você fala assim, nossa, ainda vou ter que aprender tanta coisa. Mas é empolgante também porque vai depender do nosso espírito do dia, né? Porque você descobre uma coisa nossa e fala, cara, que legal, isso aqui é maravilhoso. Aí passa o outro dia e você fala, nossa, ainda tem que ler mais esse tanto de trem aqui. Dentro disso que você está falando aí, que, nossa, tem tanta coisa. Eu tenho o infinito. Eu tenho o infinito pela frente. Isso, para quem caiu em si ou está culpado de alguma coisa, se sente culpado mesmo por ter errado alguma coisa, é motivador ele saber que ele pode recomeçar e que ele tem um infinito para caminhar. Tem um infinito para caminhar. Porque muitas pessoas falam assim, errei, não tem jeito mais. Não tem jeito mais. Acabou minha vida, Pá. acabou minha existência, eu quero pôr um fim em tudo. Mas não, acabou esse pequeno ponto, porque tem um infinito pra gente evoluir. Né? E também como a gente enxerga o outro, né? E esse é o ponto, assim. Porque a gente percebe a falta? Percebe a falta. E a gente descobrir que o outro vai fazer a gente aprimorar o que falta. É bonito. Porque a gente vê que esse contato, essa relação com o outro vai ser necessário. Então, e vai ser necessário que a gente reconheça que a gente falta em algo que o outro sobra. Vai ser necessário que a gente entenda, aceite. Que às vezes uma pessoa que a gente pode considerar inferior a gente, em qualquer aspecto, a gente fala assim, é um menino de 16 anos, ele não sabe nada da vida dele, não. Tá me falando que eu preciso aprender a como chamar as pessoas. Ele já consegue tratar as pessoas de uma forma a compreender a gentileza que é chamar ela, às vezes, de ele, porque a pessoa pretende que isso seja a forma como se chama. Então ele está me ensinando gentileza? Não, ele sabe nada da vida. É um espírito que tem muito tempo. E sobra nele a gentileza que às vezes eu não tenho. Sobra nele a capacidade de analisar o mundo e falar, entendi que isso aqui é errado, isso aqui é diferente, e eu tinha um conceito, agora eu vou desfazer ele para poder tentar entender e aprimorar isso. Tem esse frescor de, eu quero aprender de fato o que está acontecendo. E às vezes ele ensina pra gente que é necessário a gente ter disposição para poder aprender coisas novas, mesmo tendo passado 80, 90 anos, 100 anos. Por isso que a gente não deve menosprezar as pessoas que a gente acha que não tem capacidade física, né? Sim. Mas todo mundo tem sempre algo a acrescentar. E por isso que a convivência, porque um complementa o outro. A convivência faz a gente... É igual eu falo no início do estudo, é exatamente porque às vezes eu trago uma percepção, um pensamento, uma observação, e alguém fala uma frase que faz o meu pensamento rodar. Eu falo assim, cara, não tinha pensado nesse ponto, e como esse ponto abre outras possibilidades. Então, quando você pega a reencarnação e joga no contexto, você vai olhar um espírito do seu lado que tem 10 anos de idade. Assim, esse menino aqui, 10 anos. Às vezes ele é um espírito 2.000 anos mais velho que você. Sim. Mas aí... Esse atual, ele tá com 10, mas, 50... Aí eu vou tirar... Aí eu vou tirar... Tudo isso também. Aí eu vou tirar o tempo como marcação. Pum. Vamos tirar o tempo. Às vezes ele já evoluiu na gentileza muito mais tempo, muito mais coisa que você ainda não evoluiu. Então, o tempo é uma medida falha em percepção de acrescentar potencial. Porque, por exemplo, porque quando a gente vive, a gente tem costume de falar que os mais velhos sabem mais que os mais novos. É um costume. É natural. A gente vê isso porque eles estão vivendo esse mundo há muito mais tempo. Porém, contudo, entretanto, o tempo, como foi aproveitado o tempo? Então, às vezes, agora, vou trazer para um resultado físico, para a gente poder enxergar isso. Tem pessoas que têm muito mais tempo de vida, mas pede para poder mexer num computador, eu te garanto, se eu colocar um menino de 5 anos, ele mexe muito melhor. Ele sabe entrar nas coisas muito mais fácil. Por quê? Ele teve um tempo de convivência com aquilo, experiência, vivência com aquela ferramenta, que alguém que é mais velho não teve.
e talvez não teve a disposição de sentar e aprender. Então, os 5 anos dele é muito mais bem aproveitado em relação a essa ferramenta naquele ponto. Então, é pra gente poder conseguir enxergar que o tempo às vezes não significa nada. É como a gente experimenta e experiencia as coisas. E aí abre uma capacidade de poder se colocar no seu lugar. Colocar e falar, tá, beleza, se o menino tá falando que eu tenho que abrir tal aba para poder fazer isso, deixa eu aprender com ele. Deixa eu ver como é que ele faz a coisa. Deixa eu ver como ele percebe essa ferramenta, como ele utiliza, para eu aprender junto com ele. Eu tô colocando a ferramenta como exemplo, porque eu acho que é mais palpável pra gente. Mas se a gente olhar para outras coisas, às vezes o menino vai falar uma frase com você que você fala assim, de onde aprendeu isso? De onde veio? Como é que ele me chama a atenção por uma coisa assim? Pequeno. Aí faz você pensar a sua vida inteira. Fala, nossa, sempre falei isso. E aí é legal essa percepção. Então, coloca a gente na capacidade de enxergar o outro como um mundo a nos ensinar. Não é nem a descobrir, é a nos ensinar. Então a gente tem muita coisa a aprender com todo mundo. E aí, essa capacidade de perceber, ela tem uma entrega pra gente. O reino de Deus. O que é o reino de Deus? Consciência tranquila. Consciência tranquila é o reino de Deus. Consciência tranquila. É uma das características que a gente gostaria de ter sempre, né? Pietro Baldi fala que é um sistema. É o sistema? É o sistema onde é o mundo de perfeição, onde Deus é o Pai Supremo e os espíritos que já estão vibrando na sintonia divina dele. E a gente está aqui no antissistema. Estamos no antissistema. É. E tem uma profundidade na fala, nessa percepção do Pietro Baldi, que às vezes a gente não tem, e se entendendo no local onde a gente precisa estar, no local onde a gente está situado, faz com que a gente se entenda no papel que a gente deveria estar. E aí eu vou lembrar mais uma vez, eu falo mais uma vez porque todo estudo essa frase do Emmanuel aparece. Porque ela é muito forte, ela é muito bonita. O Emmanuel fala assim, as circunstâncias são o idioma de Deus. O que ele está falando com a gente? Está falando, olha, se você não sabe falar a língua de Deus, ele está falando com você. Se ele está falando com você, tem como você traduzir. Se você conseguir traduzir, você consegue entender o que ele quer. Se entender o que ele quer, você faz parte da criação. E aí, se as circunstâncias são o idioma de Deus, tem a nossa capacidade de obter as informações, analisar, se reconhecer qual é a responsabilidade, nosso papel durante aquela circunstância e executar. E aí a gente vai entrar, aí a gente entra em outros bem-aventurados para poder falar pontualmente sobre esse ponto. Mas voltando para os pobres de espírito, essa nossa capacidade de nos reconhecer, de saber onde a gente está, é a capacidade que a gente tem de reconhecer o papel de todo mundo na criação divina, nos momentos, nas circunstâncias. E o reino de Deus, a gente leva que é a felicidade, né? Mas todas as vezes que a gente vê o Jesus falando do reino de Deus, ele traz uma parábola pra gente. E aí, voltando no Boa Nova lá, que... comecei a história, eu vou terminar a história. E aí o Mateus fica muito feliz por ter feito aquilo com os 3. Lembra? Os 3 desvelados do mundo que não tinham condições físicas de contribuir com o reino de Deus. Porque o reino de Deus, na percepção do Mateus, era um reino físico. Era um reino que ia ser construído no mundo. E o que um aleijado faria num reino desse? O que uma pessoa mal vista naquela sociedade faria num reino desse? Que poder ou disposição teriam eles, ou capacidades ou possibilidades teriam essas pessoas? Nenhum. Os desvelados do mundo não têm muita escolha, muito range de ação. Às vezes nós somos desvelados do mundo e às vezes a gente se sente incapaz de executar alguma coisa. E essa incapacidade às vezes gera frustração, né? Gera tristeza. E aí ele vai contar para Jesus. Mateus vira e fala assim, Jesus, fiz uma coisa muito legal. Não com essas palavras, né? Seguinte, teve três pessoas que vieram falar comigo e elas não tinham capacidade de atuar no reino de Deus. Por causa disso, disso e disso.
E Jesus vira para ele assim, Mateus, é eles que têm a disposição para poder fazer isso. Porque eles já estão despidos dos falsos poderes, das falsas coisas que estão no mundo. Já encontraram um ponto em que, eu quero contribuir com o reino de Deus. Então, o reino de Deus é para essas pessoas. É para aquelas. Não só para elas, né? É para todo mundo. Mas para essas, eles não são aceitos no reino do mundo, como não seriam aceitos no reino de Deus. O mundo já coloca eles para escanteio, já lançam eles à beira, à margem, tiram eles de possibilidades. Porque o reino de Deus não serviria. Como eles não conseguiriam agir, sendo que é nesse reino que eles são capazes de reconhecer as potencialidades deles e colocar em prática. Aí depois dessa conversa, ele vai e faz o Sermão do Monte. E aí voltando um pouco no que é o reino de Deus. Jesus sempre não. Em muitas parábolas ele começa: o reino de Deus é semelhante a um homem que tinha 2 filhos. O reino de Deus é semelhante a 10 virgens que carregam. Então, esse semelhante a, ele tem trazendo para a gente uma percepção sobre o que a gente é capaz de enxergar. O reino de Deus é a gente reconhecer o reino dele no mundo, nas coisas, na vida. É viver como se fosse espírito. Porque a gente vive como se fosse corpo. Não vive como se fosse espírito. É conseguir essa capacidade de enxergar a potencialidade em cada uma das pessoas. Entender o seu papel. Então, quando o reino de Deus, para entender a questão da felicidade, por exemplo, a gente vai olhar para quem que é feliz no mundo? Para o mundo e fala, quem que é feliz? Aí a gente tem o exemplo de Jesus. Ele era feliz. Reconhecia. Felicidade não significa que ele não vai ter tristeza. Não significa que não vai ter momentos baixos ali. Significa que eu entendo perfeitamente como o sistema funciona. E se eu entendo como o sistema funciona, obviamente eu vou saber o que fazer. Eu vou saber como executar. Vou saber que existem sofredores de todos os tipos. E eu vou saber que eu posso ser o consolo para esses sofredores. Vou ter essa capacidade de saber meu range de ação, né? Meu leque de possibilidades ali. Do que eu posso ou não fazer. Então, para isso eu preciso ser pobre de espírito. Eu preciso reconhecer. Porque como é que eu vou executar uma coisa sendo que eu não sei? Às vezes eu quero executar uma ação, às vezes eu quero fazer uma fundação que abrigue várias crianças, várias pessoas, só que eu não tenho as ferramentas para isso. E eu não falo ferramenta física. Eu não tenho a capacidade de lidar com o tanto de pessoas que eu preciso lidar. Não tenho a capacidade para gerenciar o tanto de pessoas que eu preciso gerenciar. Então, essa impossibilidade é entender que, tudo bem, não consigo fazer isso, mas o que eu consigo fazer? Então não é só reconhecer a falta, é reconhecer o que eu sei fazer. Eu consigo escutar o meu irmão. Tá ali passando por uma dificuldade na vida, tá passando por muita tristeza, e eu consigo sentar do lado dele e escutar ele. É o mínimo. Consigo. Não consigo isso ainda não. Ainda estou brigado com o irmão, não vai dar certo, não vai ser bom. O que eu consigo fazer? Eu gosto muito de uma frase da minha mãe que ela fala que quando eu não consigo fazer nada, eu ainda consigo fazer uma prece. Então, eu ainda consigo elevar meu pensamento a Deus e pedir em prol daquela pessoa. Pedir em relação a mim mesmo. E aí a gente vai entender o poder da prece. Porque o poder da prece, a prece não é para Deus. Ele precisa da nossa prece? Não precisa. Nem um pouco. Não precisa. Ele não é o causa primário de todas as coisas? Ele é a inteligência suprema? Ele precisa que a gente reze? Não. Então por que a gente reza? Por que a gente faz prece? É o momento que a gente entra em contato com ele. Fala, Pai, estou com essa dificuldade, estou passando por isso. E aí a ferramenta necessária para a gente poder reconhecer onde a gente está. É uma ferramenta direta para a gente poder se compreender no mundo, na criação de Deus. Entender o que falta na gente, entender nossa pobreza de espírito. Então, a prece é essa ferramenta forte para que a gente seja esse bem-aventurado. Porque ele coloca a gente no patamar de, olha, sei que você sabe do que eu preciso,
Porque Deus não sabe o que a gente precisa? Para que a gente pede? Deus não sabe o que a gente está passando? Para que a gente fala com Ele o que a gente está passando? Mas é diferente. Uma coisa é olhar meu filho, olhar alguém, uma pessoa passando por uma situação, e eu falar, nossa, ela está passando por aquilo, ainda não. Se ela tomasse essa decisão, tal, podia. Outra coisa é essa pessoa chegar para mim, eu estou passando por isso, por isso, por isso. Mostrar que ela reconheceu o caminho e às vezes ela está perdida, ela precisa só de um direcionamento. E às vezes esse direcionamento vai surgir nessa conversa, nessa capacidade que a gente tem de conversar com Deus, de se colocar no nosso lugar mesmo. Às vezes eu estou pedindo para ganhar na Mega Sena, mas aquele dinheiro não vai fazer bem para mim como espírito. Vai me causar uns bons prejuízos. E aí, às vezes fazendo a prece, você fala assim, se eu ganhar esse dinheiro nem ia ser tão bom assim não. Conversando com Deus a gente chega em algumas conclusões. Mas ele tem que chegar a conversar com Ele de coração aberto. Porque se tem alguém nesse mundo que pode conhecer a gente intimamente é Deus. E reconhecendo intimamente, Ele vai conseguir te compreender seu ponto de vista. Às vezes a gente vai falar com um amigo, a gente tenta dar o ponto de vista para ele e ele não consegue pegar o ponto de vista. Fala, não é assim que eu tô falando. Vou tentar mudar a forma que eu tô falando com você, para você ver se você consegue enxergar. E ele não, ele enxerga do mesmo ponto que você e ele sabe o que ele tem que te auxiliar. Então, esse reconhecimento, essa compreensão de que falta, ajuda a gente a entender o que a gente precisa fazer. Ajuda a entender que, nós estamos nesse sistema perfeito de Deus, porque é perfeito, perfeito. Mas, gente, tem muito mal, tem muita tristeza, tem muita coisa acontecendo ruim no mundo. E aí a gente vai entender que é a gente evoluindo, a gente crescendo. E Ele é amoroso o suficiente para poder determinar com que a gente encontre as circunstâncias necessárias. E aí eu gosto sempre de trazer uma visão para a gente poder pensar sobre Deus. Já que a gente está falando de pobre espírito, está falando de chegar a essa humildade, dessa ferramenta que é a prece, a gente enxerga Deus como um pai, certo? Mas que pai? É um pai autoritário? É um pai que quer punir os erros que a gente comete? Ou é um pai que educa, que vai saber lidar com as nossas escolhas? E a gente tem que lembrar que Ele é pai de todo mundo. Ele vai favorecer a gente. Ele tem que fazer com que todo mundo se compreenda ali. Então imagina, um pai que tem infinitas escolhas de todos os filhos para poder executar uma ação. Um filho fala assim, vou roubar alguém. Ele, tá, tudo bem, como é que a gente vai fazer? Ele escolheu, saiu de casa determinado, escolheu. O que Deus vai fazer? A gente está acostumado a pensar que Ele vai pegar aquela pessoa que roubou de alguém em outra vida, colocar no mesmo caminho, e aquela pessoa vai ser assaltada e ela vai pagar a dívida do passado, certo? É o que a gente tem costume de pensar. Só que a gente esquece do Pai misericordioso. O Pai misericordioso vai olhar e falar assim, qual dos meus filhos tem a capacidade de passar por essa circunstância, aprender e suportar essa circunstância? Fala, olha, o Jorge consegue passar por isso. Vem cá, Jorge, vou te colocar nesse lugar. E o Jorge fica revoltado. Não podia ter acontecido isso comigo. Por que Deus fez isso comigo? Eu tô o tempo todo ali, fazendo minhas preces, lendo meus livros, fazendo as palestras. Por que Ele fez isso comigo? É porque Ele confiou no seu potencial de suportar aquilo. Ele confiou que você seria o irmão que nem ligaria tanto para aquilo. Você seria o irmão capaz de perdoar o seu irmão na escolha que ele teve. E no capítulo 30 do Pensamento e Vida, ele coloca isso pra gente. Ele fala assim, com muito amor, Ele possibilita, sem ferir nenhuma consciência, Ele possibilita que a gente faça as nossas escolhas. Com o mesmo amor, Ele determina a responsabilidade sobre essas escolhas. Então, aquele filho que decidiu roubar e que Ele colocou o Jorge no caminho, ele achou que o Jorge ia dar conta de passar por aquilo. Não deu. Não conseguiu. Caiu, ainda não perdoa o irmão dele. Ele vai dar outra oportunidade de perdoar o Jorge. Mas também vai dar a oportunidade daquele irmão que decidiu roubar a coisa, aprender que aquilo ali não é bem, não precisa fazer aquilo. Não é necessário. Então,
A gente esquece desse Pai amoroso que ama cada um de nós com toda a capacidade que Ele tem, e a infinita capacidade que Ele tem, e faz com que a gente caminhe no mundo a cada segundo trazendo circunstâncias que podem ser necessárias para a gente. Então, nem tudo que a gente está recebendo é pagamento. Às vezes é voto de confiança. Ele confiou que a gente ia conseguir lidar com aquela situação. Ele confiou na nossa capacidade de crescer com aquela situação. Falou, vai acrescentar mais um ponto de perdão no espírito dele ali. Então, ser pobre de espírito é reconhecer nosso papel na criação. Reconhecer nosso papel na criação é reconhecer Deus. É reconhecer essa capacidade que Ele tem de fazer com que a gente seja amado através das circunstâncias. E através dessas mesmas circunstâncias, se a gente entende, a gente passa por isso de uma forma tranquila. Vou dar o exemplo do Chico, eu usei o roubo aqui, não foi à toa. Tem um exemplo do Chico muito legal, muito, muito bonito e muito difícil de ser feito. Ele chega em casa, um cara tinha entrado na casa dele, estava roubando a casa dele. E aí, qualquer pessoa, colocando eu na situação, eu teria ficado muito bravo. Teria medo, teria saído correndo, teria feito um escarcéu, teria gritado, não sei o que eu faria. Mas ele colocou o Chico nessa situação. Aí o Chico vê, o cara começa a querer sair pela janela, fala, não, meu irmão, sai pela porta aqui, senão eles vão achar que você é um ladrão. E abriu a porta e o cara saiu com a comida e com as coisas que ele tinha pegado. É outra observação do mundo. Significa que ele concordou com a ação do irmão? Não. Significa que ele perdoou e entendeu que o irmão que estava fazendo aquilo, ele está fazendo por uma possibilidade, uma necessidade, uma oportunidade que surgiu. Mas ele compreendeu também que se ele estava fazendo aquela escolha, aquela escolha era a escolha dele. O que ele tinha para dar era a escolha dele, como Chico. O que ele escolheu? Ele escolheu, meu amigo, tudo bem, você escolheu, eu te perdoo pelo que você está fazendo aqui. Às vezes eu nem se tinha ofendido, não tem esse detalhe. E permitiu com que ele saísse dali. Quantas vezes a gente não cai em detalhes? Às vezes alguém não deu um bom dia pra gente está trabalhando tanto, trabalhando ali, sempre no mesmo local. Alguém não dá um bom dia, você já fica indisposto com aquela pessoa. Às vezes a pessoa te dá bom dia todos os dias da semana. Você nem sabe como a pessoa tá e a gente cai nesse detalhe de, não, eu sou mais importante. Tinha que ter me dado bom dia. Nem me viu aqui. Então, essa capacidade que a gente tem de aceitar a escolha dos outros também. E saber o papel do Chico ali foi o papel de, tá, tudo bem. Pra mim tá tranquilo, segue. Eu vou continuar na minha casinha aqui, às vezes ele tá precisando mais que eu. Às vezes não, tava precisando mais que ele, de certa forma. E ainda de brinde ganhou uma lição, né? Ô Jorge, sim. Essa história do Chico aí me lembrou muito do livro Os Miseráveis, que tem, no começo, assim, conta que o protagonista ele foi preso lá na França, as leis eram muito, muito rígidas. Ele roubou um pedaço de pão para a irmã dele, e nessa brincadeira ele pegou 20 anos de trabalho forçado, não era nem cadeia, não, era um negócio muito duro. Cumpriu os 20 anos, saiu, só que depois que ele saiu, a sociedade francesa exigia que a pessoa tivesse um passaporte amarelo. Ele tinha que apresentar de cidade em cidade, que ele ia para todo mundo saber que ele foi preso, porque não sei o que, cometeu crimes, não conseguia emprego nenhum e tal. Ele ficou muito revoltado, ele, por fim, depois de muito tempo na penúria, tipo assim, nem esmola ele ganhava e tal, ele foi para casa do padre. E o padre deixou ele ficar lá, e ele ficou muito revoltado com aquilo, tipo assim, vontadíssimo com a vida, com o próprio padre que resolveu cuidar dele e tal. Uma certa noite ele decide roubar a prataria que tinha na casa do padre. Detalhe que era a única coisa de luxo que o padre tinha, que ele escolhia viver assim. Aí ele vai lá, rouba tipo 2 castiçais, vai embora. A polícia pega ele uns 5 minutos depois e joga ele de volta na casa do padre e fala, nós pegamos ele aqui com suas coisas e tal, estamos te devolvendo ele. E aí eles falam, esse cara falou que você deu isso aqui pra ele, essa prataria. Aí o padre vira e ele fala, eu dei mesmo, ainda dei esses castiçais aqui que ele esqueceu de levar. Aí depois que a polícia vai embora, ele fica lá na frente do padre, assim, morto de vergonha, sem saber onde ele enfiava a cara. O padre fala, você vai pegar essa prata e vai se tornar um homem honesto. O que você vai fazer com sua vida a partir de agora é você que decide. Como se você tivesse nascido de novo. Aí a partir daí, tipo assim, isso é a introdução de um livro de 1000 páginas que acontece isso. E o bem que esse cara faz depois
Ele não vira santo da noite pro dia, não. Mas essa lição que ele recebeu do padre depois, tipo assim, ele se torna um dos seres humanos mais extraordinários que tem assim, na literatura de longe. Foi desse ponto de partida aí. Ele fez igual o Chico. Fez igual o Chico. E é reconhecer seu papel ali. Se Deus está propondo que todo mundo cresça e aprenda, o contato tem que ser de crescimento e aprendizado. A gente vai crescer e aprender. Mas aí, meu papel ali, qual que é o meu papel naquela circunstância? Eu reconheço quais são os meus potenciais, às vezes eu sou um bom ouvinte. E eu percebi que alguém está precisando ser escutado e não quero sair do meu conforto e eu não vou lá escutar a pessoa. Às vezes sou uma pessoa muito proativa, consigo movimentar pessoas para fazer algo. E às vezes, por não estar disposto a fazer isso, eu não faço. Podia estar movimentando outras coisas para o bem, podia estar auxiliando de outras formas. Mas para isso a gente precisa se conhecer. Perceber quais são os meus pontos fracos. Para descobrir também, olha, esse é meu ponto fraco. Não tenho tanta paciência. Deixa eu conversar com alguém que tem uma paciência muito grande. Porque eu consigo aprender. Consigo absorver. Consigo ter um ponto de partida mesmo. Às vezes é uma dificuldade que eu não vou ter como lidar. Não sei lidar com aquilo. Aí você vai conversar com alguém que passa uma dificuldade 3 vezes maior que a sua, lida com aquilo de uma forma muito tranquila e começa a te ensinar como ela vive. E aí, por não reconhecer a posição que se encontra, você não aprende, você não escuta. Você não deixa o conhecimento, o contato chegar. Fala, cara, passasse pelo aquilo que aquela pessoa está passando, não sei o que eu faria. E ela está te falando o que ela faria. Está trazendo para você a capacidade de você entender o que ela faz de melhor. Porque aí você entende a sua possibilidade de crescimento. Você fala, nossa, se eu tivesse a resiliência que ela tem ali, meu problema era nada. Nada. Ela tem um problema muito maior que o seu, né? Essa é a comparação. E aí, ser pobre de espírito vai exigir nosso conhecimento mesmo, autoconhecimento. Capacidade de conversar com Deus. A prece é uma ferramenta útil, muito útil para a gente poder trabalhar a humildade mesmo, reconhecer o quão pequeno a gente é. Às vezes dá um desespero quando a gente reconhece a nossa pequenez, né? Difícil. Mas também reconhecer a nossa fortaleza. Porque, como o São Agostinho pede para poder fazer lá no Livro dos Espíritos, ele fala assim, olha, para se conhecer, eu fazia uma coisa que ajuda bastante. Chega no final do dia, avalio o que eu fiz durante o meu dia. Avalio o que eu fui positivo, o que não foi positivo, o que me gerou sentimento bom, o que me gerou sentimento ruim. Tento entender como é que está funcionando aquilo ali, penso o que eu quero continuar fazendo, o que eu não quero fazer e tento mudar no dia seguinte. Então, é avaliação dia a dia. A gente consegue fazer essa avaliação dia a dia? Consegue. Todo mundo, não consegue não, mas nós conseguimos. Então, para a gente poder ter a felicidade do Reino dos Céus, é necessário que a gente reconheça onde nós estamos no Reino dos Céus. Qual é o nosso papel, a nossa responsabilidade. Entender também quem é o Rei do Reino dos Céus. Reconhecer Deus, perceber esse ser amoroso que traz pra gente tantas oportunidades. Jorge, eu lembro aqui, tem um gráfico que ele expõe, ele relaciona um nível de conhecimento e percepção do conhecimento. Enquanto que você, de fato, conhece um determinado assunto, e quando você acha que conhece. Sabe? Normalmente esse gráfico ele parte do zero, porque normalmente a pessoa que não sabe nada sobre o assunto, ela sabe, não sabe nada. Ele vai crescendo à medida que a pessoa vai aprendendo e ele chega num pico muito rápido. Então, acho que depois desse pico, se a pessoa prossegue, então ele cai. Então, quanto mais a pessoa sabe, ela tem a noção de que pouco ela sabe sobre o assunto. Só que quando chega no ponto, no pico, aí acho que precisa desse negócio, precisa de humildade, porque se você chega nesse ponto que você acha que está sabendo o máximo, a tendência é parar por ali, que você acha que já sabe tudo. Sim. Precisa de humildade para poder continuar. Para poder continuar. E de fato se encontrar na questão de conhecer, né? Porque o gráfico faz o pico e depois desce ele vira uma normal, né? Ele fica normal em relação à avaliação, assim. Mas é exatamente isso. Às vezes a gente acha que sabe muito. Às vezes a gente acha que já aprendi tudo que precisava aprender e aí a gente não abre espaço para melhorar. Não abre espaço para poder conhecer. E era isso que eu tinha para trazer hoje. Muito obrigado e até a próxima.